Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura 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 Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribol, todas as glórias aos nomes divinos. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe 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 Vrindavaneshvari, a rainha de Vrindavana. Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Radhe 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 Radha Krishna Radha Krishna Radhe Krishna. Vrindavaneshvari, Vrinda de Vrindavana, né? Ishvara, a senhora, quem comanda Vrindavana é Srimati Radharani, não é Krishna, apesar de ser Vrindavana a expressão, né, da consciência suprema de Deus, onde ele mantém as relações com todos os espíritos que realmente, né, são eternamente livres, e todos os espíritos que se libertaram dessa energia material estão se relacionando com Krishna em Vrindavana. E a energia de Vrindavana é a energia do amor, é a energia de reciprocação amorosa entre os espíritos, né, e Krishna. Esse é o segredo básico e simples que devemos entender, que existe um amor original que vem de Deus. E esse amor, ele se personifica em Srimati Radharani. Por isso que Srimati Radharani é Vrindavaneshvari, a senhora de Vrindavana. Toda a atmosfera de amor do mundo espiritual, e principalmente, né, de Vrindavana, especificamente de Vrindavana, está sendo governado pela energia de amor de Srimati Radharani. E por isso todo mundo que está se relacionando com Krishna possui em seu coração o desenvolvimento desse amor absoluto que está contido em cada pessoa, só que você está expressando isso lá no mundo espiritual. E aqui no mundo material, esse amor, ele é expansivo, ele é progressivo nesse sistema chamado sadhana, prática espiritual. Por isso o espírito, sendo o eterno servo amoroso de Deus, um amante natural de Deus, numa relação específica, ele pratica aqui o processo de sadhana para relembrar a sua condição original, e assim, nesse mundo material, nessa forma humana, que é criada por Deus para que desenvolvamos realmente esse aspecto transcendental, nós nos qualificamos para vivermos numa situação interna onde, após a morte desse invólucro físico, né, essa forma humana, possamos voltar novamente para o reino espiritual. Por isso, né, cantamos Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Então vamos sempre glorificar Srimati Radharani,
E Chaitanya Mahaprabhu é exatamente Krishna sentindo os sentimentos de amor de Srimati Radharani. Então Chaitanya Mahaprabhu é Krishna tendo a experiência do amor de Srimati Radharani para com ele. Se você entende essa posição de Krishna como Chaitanya Mahaprabhu, você vai entender que ele é o amor, é a misericórdia de Deus sendo dada para todos os seres, né, de todas as dimensões universais, que é a base daquilo que devemos desenvolver nesse mundo para atingir o patamar perfeito do espírito. E o que significa compreender isso aqui nesse planeta Terra? Né? Nesse universo do Senhor Brahma de 4 cabeças. Significa que se você entende que a propensão natural do espírito é desenvolver o amor por Deus, e daí todos os mestres nos ensinarem que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você ama a Deus em primeiro lugar, você está situado na posição, né, perfeita do espírito. E o que tem a ver com o conhecimento aqui que estamos passando aqui nesse planeta Terra? Significa que esse amor a Deus, quando não despertamos o nosso amor em direção a Deus, ou não canalizamos o nosso amor nessa relação específica com Deus, esse amor é qualificado nesse mundo como luxúria. Quando o espírito está esquecido de si mesmo e se identifica com o corpo material, isso que é chamado falso ego, o amor que deveria ser canalizado para Deus vai ser canalizado para as coisas materiais, para as pessoas materiais, para os relacionamentos, para entretenimentos, para profissões, lugares, né? Partidos políticos, certas religiões. Tudo você passa a canalizar esse sentimento mais, vamos dizer assim, atrativo, apegado, amoroso nesse mundo material. Então você está desvirtuando o seu sentimento de amor para algo que não é amor. É um sentimento do falso ego. E esse amor a Deus em engano, em perversão de entendimento, ele se chama luxúria. E aí Krishna no Bhagavad Gita ele está explicando que essa luxúria, ou seja, essa forma de usar o amor nas coisas que são diferentes de Deus, ou seja, que são relativos à atmosfera material, é o que nos prende nesse mundo, certo? Porque a liberdade do espírito significa que ele está vivendo diariamente nessa conexão com o divino no coração. Seja através do Senhor Vishnu, né, essa forma de 4 braços, que é revelada nas escrituras, e principalmente para os devotos de Krishna, que estão sempre pensando em Krishna, que realmente são devotos amorosos de Krishna e que já estão situados nessa posição de amor que ultrapassa a luxúria. Então esse é o conteúdo, né? Ele é simples, mas quando você tem uma profundidade de experiência, de observação nesse mundo, você já não se deixa mais se iludir. Esse amor que você sentia, né? Seja pelo seu filho, pela sua esposa, pelos seus amigos, por tudo nesse mundo material, ele é secundário, ele é uma consequência de um não entendimento do espírito real, certo? Da realidade do espírito. De modo que quando você começa a entrar dessa sintonia com Deus através do amor real, do espírito, porque tudo aqui nesse mundo é uma ilusão, e quando você está amando a Deus sobre todas as coisas, aí você passa a amar Deus nas pessoas, nos objetos, nos lugares, na criação toda de Deus. Você compreende que tudo é Deus, mas enquanto você não compreender que aquela pessoa que você está depositando o seu amor é um espírito, parte integrante de Deus, esse amor é falso, e por isso as pessoas se desiludem. Aí as pessoas perdem o feeling, né, de se corresponder realmente com aquela outra pessoa.
Ou então a pessoa fica no falso ego, fazendo, né, especulação luxuriosas de desejo sexual, ou porque o relacionamento tem que ser assim, tem que ser assado, conforme uma programação de um sistema que invoca, né, toda uma psicologia em torno de relacionamento humano baseado no falso ego. Quando Krishna vem aqui, nesse mundo material, ele está exatamente explicando isso. Situe-se no espírito e se relacione com as outras pessoas, com seus amigos, seus filhos, sua esposa, seu chefe, né? As pessoas todas em geral, nesse sentimento do espírito. Você tem que ver as outras pessoas como espírito. Enquanto você não atingir esse patamar de visão transcendental, significa que você está se iludindo o tempo todo. E aí você começa a dar cuidados especiais para esse corpo, né? Você fala certas coisas assim no sentido de manipulação, tudo para conquistar algo que está relacionado à carne, em vez de você simplesmente chegar e fazerem as outras pessoas entenderem que não há condição de ter um relacionamento perfeito, né, entre duas pessoas se elas não estiverem situadas na posição do espírito, acima da luxúria. Essas pessoas têm que estarem vivendo em amor a Deus. Não adianta uma pessoa estar vivendo em amor a Deus enquanto outra está vivendo na ignorância, com muitos desejos luxuriosos de querer desfrutar o mundo, de querer viajar, de querer fazer isso. Nada disso é errado. Porém, as pessoas esqueceram Deus. Estão colocando toda a energia delas nesse desfrute temporário e luxurioso, que é tentar viver a vida material como se fosse o tudo do tudo, né? Os materialistas, os ateus, as pessoas que têm certas ideologias especuladas do espírito, ou da metafísica, do misticismo. Então essas pessoas, né, estão sempre perdendo, na verdade, seu tempo, porque poderiam estar vivendo nesse amor a Deus, na conexão direta com Deus, e deixar esses assuntos outros, né, que são relativos ao falso ego de lado. Você se liberta da luxúria quando você sai do seu falso ego. Então o problema não é você experimentar um momento de luxúria. O problema é quando você sintoniza a sua vida de apego na luxúria, no desejo de desfrutar desse mundo material. Porém, quando você se torna um sábio, um espírito que recebeu a intuição de Deus, você já vai olhar esse mundo com outros olhos. Você vai desfrutar desse mundo dentro daquilo que se chama a natureza divina. Você vai discernir através da sua inteligência quais os elementos nesse mundo material devem ser usados para você aplicar no favorecimento do seu desenvolvimento interno nesse mundo. E isso é muito pessoal. Cada pessoa, de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu entendimento, com sua sabedoria, de acordo com a sua entrega a Deus, toma atitudes específicas onde ela vai se iluminando cada vez mais, e é exatamente isso que Deus, Vishnu, Krishna, ele quer que você faça. Por isso ele vem a esse mundo e ele nos explica o Bhagavad Gita. E também ele manifesta os seus passatempos nesse mundo, como ele manifesta lá em Vrindavana. E você, dotado do entendimento espiritual, naturalmente você começa a entender, através da sua parte espiritual, tudo isso, o envolvimento com Deus através das relações no mundo espiritual, que são exemplificadas por Krishna, né, nesse mundo material, né? Deus tem o poder de fazer isso, de manifestar o mundo dele onde ele quiser. Na verdade, Vrindavana é uma refulgência pessoal de relações amorosas de Deus. Onde está Krishna, todo o seu séquito, né, toda a sua parafernália, todos os seus amigos, as gopis, todo mundo está onde Krishna está. Então não é que Krishna está no mundo material. O mundo material ele está dentro de Krishna. O mundo espiritual está dentro de Krishna. Vrindavana, que é o lugar mais íntimo do mundo espiritual, está dentro de Krishna. E onde está Krishna, ele naturalmente manifesta o que ele quiser.
E aí ele aparentemente como uma pessoa, um ser humano comum, a gente acha que ele é uma encarnação, mas ele não é. Na verdade ele é Deus e ele está manifestando algo no nível absoluto e que você vai poder entender muito facilmente quando você se situar no espírito, porque Deus ele vai revelar isso para você. Então você fica numa posição assim bem interessante nesse mundo e não se confunde mais. Mesmo que você faça besteiras nesse mundo, que você, né, como os devotos falam, né, quando você cai da sua posição espiritual, não no cair no sentido do espírito, cair no sentido de realizar ações que às vezes não são de cunho espiritual. Mesmo assim, você não cai porque você tem consciência. Você deixa certas coisas acontecerem. Entende? Há uma diferença, certo? Porque Deus ele não é um carrasco, né? Você está numa forma humana e a forma humana tem certos desejos, certas tendências de encarnação do que você fez na vida passada, e aqui nessa vida você está trabalhando, né, a sua parte animal para ela se purificar e daí ela não ser um obstáculo tão grande na sua vida espiritual. Por isso que a gente falou aqui da luxúria e falou do amor a Deus. Então, Radharani é o amor puro de Deus. Quando você está amando a Deus, quando você entendeu que você é um espírito, que você tem que trabalhar nessa forma humana para voltar ao seu lar original, ou seja, frequenciar na energia de Deus, então isso é a energia de Srimati Radharani agindo na sua vida. Porém, quando você não quer saber de Deus, quando você se identifica com esse corpo, quando você é um falso ego, quando você está querendo poder, fama, dinheiro, elogio, né? Ser o centro do mundo, então isso é ação de Maya. Maya é a esposa do Senhor Shiva. O Senhor Shiva é quem controla o modo da ignorância. Então Maya, de acordo com o desejo de cada alma, ela vai atuar para manter essa alma presa nesse mundo material. Agora, se você não quer ficar mais sujeito aos ditames de Maya ou dos modos da natureza material, naturalmente você vai ficar sob o poder de Lakshmi, a deusa da opulência. Opulência no sentido da libertação completa desse mundo material, e também você vai ter opulência material, mas você vai estar sujeito à frequência de Lakshmi, que é a esposa do Senhor Vishnu, ou a energia, ou a Shakti, fale como você quiser. E aí você está associado com Vishnu, né? Através de Lakshmi, você está usando sua vida material, a sua fortuna, o seu poder, a sua fama, a sua inteligência, tudo para satisfazer a Deus, a Vishnu que está no seu coração. E naturalmente Vishnu é nada mais do que uma expansão pessoal de Krishna. Então está servindo a Vishnu nesse mundo, que é a forma como Krishna se apresenta, é a mesma coisa que está servindo diretamente a Krishna, e você está manifestando nesse sentido a felicidade do espírito, que está muito além da luxúria, e essa felicidade só pode ser derivada daquilo que se chama o sentimento amoroso a Deus. E por isso que você pratica, né, o serviço devocional nesse mundo atual que você está, passando as suas experiências. Porque você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você é de Vrindavana, você é de Vaikuntha Lokadama. Compreende? E esse mundo todo aqui é um entretenimento do espírito que quer tentar viver uma vida sem estar rendido a Deus. É simples entender. Então logo você se renda a Krishna, ele fala, né? Se você se rende a mim, eu liberto você de todas as reações pecaminosas. Aí Krishna fala no Bhagavad Gita, não temas porque não é da natureza do espírito temer nada quando o espírito compreende que tudo é a manifestação de Deus, de Krishna. Entende? A primeira qualidade que Deus fala lá no Bhagavad Gita é o destemor.
Destemor significa caminhar nesse mundo com a plena certeza de que tudo é Deus e que você está voltando para o mundo espiritual, mas que você estabelece como sua prioridade nesse mundo, no dia a dia, né, nesse sadhana, prática espiritual, está sempre lembrando de Deus, porque a mente ela não quer lembrar de Deus. A mente inimiga, né, ela quer desfrutar do mundo. A mente em si, ela é o processo básico luxurioso, né, de desfrute desse mundo. E aí, por exemplo, a energia sexual é a energia mais poderosa de desfrute. Por isso que geralmente se confunde, né, luxúria com desejo sexual. Mas o desejo sexual é só uma luxúria condensada onde todos os sentidos desfrutam ao mesmo tempo. E que dão muito prazer, né, a esse mecanismo biológico, e o espírito acaba, né, sentindo como reflexo esse prazer, mas entende que esse prazer é algo ilusório, é relacionado apenas ao corpo. Então o espírito ele tem que trabalhar o prazer do espírito. E o prazer do espírito é você canalizar o seu amor todos os dias para Deus, fazendo essa prática constante do espírito e se desapegando da matéria nesse sentido de compreender que todas as energias que ele lança buscando prazer e felicidade nesse mundo são temporárias, são falsas, são um aspecto imaginativo do falso ego, certo? Então, dentro de tudo o que a gente falou aqui agora, eu vou ler um verso do Bhagavad Gita que é muito interessante, que é o verso 40 do capítulo 3, que é o capítulo de Karma Yoga, certo? Ele diz: Idriani mano buddhi asyadistanam uchyate etai vimoharyati esha gyanam avritya dehinam. Então, tradução: os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares de assento para esta luxúria. Através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Então, Krishna, ele é muito claro. Ele está falando, olha só, você só está perdido nesse mundo porque você está gerenciando o seu amor de uma forma pervertida, ou de uma forma ignorante, ou de uma forma, vamos dizer assim, inocente, porque você não sabe. Mas o espírito, ele tem eternamente esse desejo de amar. O desejo de amar é o desejo natural do espírito. Desejo de amar significa também o desejo de servir, por isso o serviço devocional, ou serviço amoroso, que é quando você pratica esse amor, né, em relação a Krishna, a Deus, conforme ele explica no Bhagavad Gita. E aqui, Krishna, ele está explicando que não há problema com a luxúria quando a gente tem conhecimento do que é a luxúria. A luxúria é um engano onde você está buscando a realização da sua vida, a realização de Deus, de qualquer tudo, em relação a coisas da energia material. E aí você tem que conhecer, certo? Onde está estabelecida essa luxúria, esse desejo. Por que você quer gozar tanto o mundo material? Porque o espírito, ele é eternamente Ananda, bem-aventurado. E bem-aventurado significa que ele está sempre experimentando a felicidade, eternamente. Só que agora você caiu nesse corpo humano, né? De acordo com o seu desejo, o seu livre-arbítrio, e agora você está tentando experimentar esse prazer que deveria ser eterno e constante nas coisas materiais. E no mundo material tudo é dual. Tudo tem um momento alegre, tem um momento triste, um momento de sofrimento, um momento de prazer. E esse prazer da matéria, ele não é prazer em si, ele é um alívio do sofrimento. Por isso que as pessoas às vezes vão para as drogas, porque as drogas elas trazem essa sensação de felicidade, de algo ruim que você está vivendo na sua vida. Então as pessoas se viciam nas drogas por quê? Porque elas estão se enganando, buscando um alívio do sofrimento. Então fala que a droga dá prazer, mas a droga não dá prazer, porque a droga ela te deixa dependente, certo? E Krishna fala, você
tem que ficar dependente de mim, dos meus pés de lótus. Né? Você tem que se viciar em mim. Porque se viciar em Deus é a felicidade real. Então existe um Deus, você não pode fazer nada, né? Você não pode ser Deus, existe um Deus, e ele se chama Krishna, e você tem que se relacionar com ele dessa forma inteligente, né? E aí, o que é forma inteligente? É você usar o discernimento. Inteligência é quando você usa o seu discernimento, onde você passa a escolher nesse mundo sempre a opção de amar a Deus em primeiro lugar, ou amar a Deus sobre todas as coisas, em vez de amar as coisas materiais, as pessoas, e criar historinhas psicológicas, emocionais, uma espécie de romantismo nesse mundo material, para você intercambiar a alegria do desejo ideal daquela outra pessoa que não está entendendo nada, que não vive no espírito e acha que certas coisas que são certas, que são erradas, de acordo com a programação de um sistema, né, que romantiza tudo para vender, para lucrar e para nos deixar em situações onde somos simplesmente submissos à luxúria material, ao falso ego. Ok? Então temos que pensar isso, né? Onde estão os elementos que nos aprisionam nesse mundo? Aí Krishna fala, você tem sentidos, você tem uma mente e você tem uma inteligência. E a luxúria, ela não está do lado de fora. Quando você vê uma mulher bonita assim, e você contempla, nossa, que mulher bonita, que mulher gostosa, né? Ou que carro incrível, aquela Ferrari, nossa, aquela casa, aquele lugar, aquela cachoeira. Na verdade, essas coisas do lado de fora, eles não têm assim, eles não são nada disso. É você que está dando o valor, o contexto para essas coisas. E essas coisas são a luxúria. Então você quer desfrutar daquela mulher, você quer desfrutar de ter um carro, de ir para um lugar bonito, de ter uma profissão, onde você seja renomado, de ter dinheiro, ter poder. Tudo isso é a luxúria. É a luxúria. Compreende? Essa luxúria não está nas coisas, o dinheiro não tem valor, você que dá o valor. A mulher ser bonita ou feia, é você que está dando esse valor de acordo com a sua luxúria. Então essa luxúria é a que Krishna está falando, que vai te manter escravo desse mundo material. Você tem que passar a observar aquela mulher como um espírito que está naquela forma, que não é bonita nem feia. É um espírito que às vezes está perdido em sua ignorância, que segue certos padrões, vamos dizer assim, da sociedade, onde ela se enfeita para ter os seus desejos luxuriosos, e o homem também faz as suas coisas para ter um potencial luxurioso atrativo para as mulheres. Para quê? Para ter essa relação sexual, que é o gozo, é o resultado da luxúria. Quando você ganha na loteria, é dinheiro, então você teve um êxtase, um orgasmo, né? Se você tem um carro bonito, você vai começar a desfilar com o carro, vai achar que você é algo potencialmente importante porque você está num carro bonito ou que tem uma casa bonita. Então, por isso que as pessoas almejam a vida material, que é uma expansão do falso ego. Falso ego é luxúria, espírito é amor a Deus. Se você não está no espírito amando a Deus, você está no falso ego cultivando luxúria. E essa luxúria, Krishna explica que é ela que é o portão do inferno, que faz você ficar aprisionado nesse corpo material e não se desconectar da matéria e não viver essa relação pura com Deus. Por isso que Krishna vem falar aqui no Bhagavad Gita. Se entendermos simplesmente isso que eu estou falando aqui agora, você alcançou a posição sábia. E agora você tem que se tornar um observador, uma testemunha constante do engano de Maya. Quando Maya se aproximar de você, você imediatamente, né, não briga com Maya, mas você vê que ela atua assim, no encanto. E quanto mais você está em Krishna, está no amor de Deus, está na verdade, isso é a verdade, você se liberta do condicionamento. Da fraqueza de ceder a todas as armadilhas de Maya, a todos os encantos. Cupido, né? Kama Deva, o deus da luxúria, o deus dos desejos. Esse é o nome de Cupido, né? Ele vem com a flechinha, você vê um carro, vê uma mulher, vê uma casa, e Cupido vem com a flechinha dele, tchau, no seu coração. Aí você sente aquele desejo, eu quero ter isso, né? Eu quero desfrutar.
de estar ali, eu quero desfrutar de momentos, de festas e de tudo mais que a gente já experimenta há milhões e milhões de anos nessa vida, e isso nunca vai satisfazer ninguém. É como Krishna fala, é como jogar manteiga para apagar a fogueira. Cada desejo que você realiza com o falso ego é uma dose de manteiga que você joga no fogo da luxúria. Você nunca vai apagar a luxúria. Você só apaga a luxúria quando você se rende a Deus, quando você está contemplando Radha e Krishna, quando você está contemplando os passatempos de Deus, quando você está estudando o Bhagavad Gita, se associando com pessoas, com devotos que já estão em Krishna. E isso é incrível, é isso que vai fazer você se libertar, e não tem dificuldade, depende de você saber trabalhar. É como Jesus fala, né? Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Sem se envolver. Se você tiver que experimentar alguma coisa dentro do seu tempo de evolução que você está nesse mundo, às vezes você não é tão avançado, tão conectado com Deus, vai ter momentos em que você vai fraquejar, e tudo bem, não tem problema, não precisa se condenar, se julgar, que minha religião, que eu vou para o inferno. Não, você vai observar o ato, vai sair do ato e vai evoluir. Continuar a sua evolução em direção a Deus, porque a prioridade ela tem que ser espiritual. E a Krishna está falando. E essa luxúria, o que é essa luxúria? Que está te mantendo aqui há bilhões de anos aqui nesse mundo, né? Os animais, os seres humanos, até os anjos, né? Tem toda uma história aí que eles caíram porque copularam com os seres humanos. O sexo é incrível. O sexo é a energia do amor a Deus que está no chakra 2, e você tem que elevar essa energia, né? Agora, por exemplo, a minha luxúria, a minha energia sexual, ela está na garganta, e por isso eu estou falando de Krishna. Entendeu? Estou transformando a minha energia sexual de luxúria em palavras que se transmutam em glorificação a Deus. Então o serviço devocional é isso, é você usar toda essa energia criativa, que é a energia sexual, construtiva, porque já que a energia sexual gera filhos, e você tem que gerar filhos mentais, filhos emocionais, filhos, né? Assim como eu estou produzindo essa palestra aqui, essa aula é um filho meu, usando a energia sexual, a energia criativa, para vocês também entenderem onde está essa luxúria, que a partir do momento que você vai contemplar esse mundo, uma mulher, um carro, um lugar, você vai ver a energia de Deus. O corpo daquela mulher, por exemplo, é a energia externa de Deus. E o espírito daquela mulher é uma potência interna de Deus. E aquele espírito está no momento naquele corpo de mulher, ou você está num corpo de homem, né? Você, o espírito, só que você esqueceu quem você é, você não leu o Bhagavad Gita, você não entende quem é Deus, e aí você está se identificando com esse corpo humano e está deixando a luxúria ser o condutor da sua vida, né? Essa luxúria aí pode ser comparada com o falso ego do Duryodhana na batalha de Kurukshetra. Esse falso ego. Então Arjuna tinha que destruir o exército de Duryodhana, ou de Dhritarashtra, que é cego, que não enxerga. E fazendo a derrota dessa batalha, conforme Krishna ensinou lá no meio da batalha de Kurukshetra, Arjuna adquiriu, né, a posição espiritual perfeita e honrou a sua posição como guerreiro. E é isso que a gente tem que fazer nesse mundo. Temos que ser honrados em Deus. Mas não temos que ser fanáticos, bitolados, com medo. Não temos que ser críticos. A vida está fluindo, cada dia a vida está fluindo, e você tem que pensar no que você está desejando realmente no seu coração, nesse aspecto de amor a Deus. E não fazendo planos na sua vida para o aspecto luxúria, onde você tem sonhos, desejos a serem realizados, conforme é o seu ideal, ignorante ou apaixonado nesse mundo. Compreende como é simples? O conhecimento é poder. É poder. Então você vai ter o poder de se relacionar bem com a energia de Maya, certo? Entendendo que quando você estiver situado no espírito com Krishna, o poder da influência de Maya vai ser menor, mas não é que você vai sair de Maya. Maya não tem nada a ver, ela não é boa nem é ruim. Ela está simplesmente fazendo o serviço de encantar os espíritos que não querem se render a Deus.
E quando você está rendido a Deus, você faz amizade com Maia, com a sua mente, certo? Com a sua mente que está projetando o mundo que você quer produzir, já que você é o co-criador, você é um Deus em miniatura criando o seu universo particular. E aí quando você se rende aos pés de lótus de Krishna, o Senhor Vishnu, que está dentro do seu coração, aí quando você começa a cantar o nome de Deus com sentimentos, né, de vontade de prestar serviço, de realizar, quando você está sempre ouvindo uma palestra, quando você está lendo ou recitando o Bhagavad Gita, ou fazendo reuniões aí na sua casa para falar de Deus, né? Quando você está indo lá ver as deidades de Krishna, quando você está dentro desse métier, dessa atmosfera devocional, você fica protegido. Protegido e segue sua vida. Por isso que Krishna fala, a pior coisa nesse mundo é a má associação. São pessoas que nunca falam de Deus, que estão sempre se lamentando, estão sempre ansiosas, que estão sempre, né, falando em termos de conflitos, de lados, né, esquerda, direita, e isso é certo, isso é errado. E tudo nesse mundo não é certo nem errado, é uma energia neutra, onde você imprime o seu valor através da sua luxúria, que está conforme o seu grau de desenvolvimento, de consciência, certo? O que é certo para um, às vezes é errado para outro, o que é errado para outro é certo para outro, né? Então esse é o mundo relativo. Mas para você se situar na verdade, que faz você transcender esse aspecto dual do mundo, você tem que fazer esse trabalho diário, esse sadhana, essa aproximação com Deus. E daí intuitivamente, que é algo muito maior do que você intelectualizar, do que você especular mentalmente nesse mundo, você passa a entender sem precisar pensar, isso é certo, é errado. Não, isso é o que é o que eu estou sentindo no meu coração fazer agora. Certo? Eu estava até conversando agora que a gente fala, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Você pode fazer o que você quiser, Deus te deu liberdade. Mas você tem que entender que em certos atos que você fizer, e esse é o assunto desse capítulo, Karma Yoga, né, o capítulo 3 do Bhagavad Gita, as coisas que você fizer, você pode estar se prendendo cada vez mais nesse mundo. Então você tem que ter consciência de tudo que você está fazendo, momento a momento, orar e vigiar. Você tem que ter essa potência espiritual, acorda essa potência espiritual em você, que é eterno, você é eterno, não tem começo e fim, você não vai chegar a uma finalização perfeita de nada, tudo já é perfeito como é, e você tem que viver nessa perfeição, que é a perfeição de Deus que está no seu coração, esperando que você compartilhe com Ele a sua vida, e você caminhe nesse mundo numa direção cada vez mais perfeita da sua vida. Entende? É uma perfeição caminhando para outra perfeição. E daí, quando você chegar nessa perfeição mais adiantada, aquela perfeição que era a perfeição daquele determinado momento, ela se torna uma imperfeição. Por exemplo, quando você estava passando numa vida animal, aquele é o estágio perfeito para o seu espírito. Aí quando você foi para a forma humana, você já vê que, de acordo com a forma humana, aquela forma animal é uma forma imperfeita. Já não te serve mais. Agora que você está na forma humana, o que você está fazendo nessa forma humana em relação ao desenvolvimento desse amor a Deus? Ou você quer continuar luxurioso, né, viver animalescamente nesse mundo, como um animal civilizado, né, ou até mais pervertido, no caso de Kali Yuga? Se você quer ficar assim, então não reclame da sua vida, porque você vai estar sempre atraindo situações onde o sofrimento vai vir, ou vai vir ansiedades, perdas, derrotas. Então o falso ego é um derrotado desde o começo, ele é um Duryodhana. Quando ele entra na batalha, ele já é um derrotado desde o começo, guiado por uma consciência cega, né? Dhritarashtra. E daí temos que ouvir Krishna no nosso coração, no meio do campo de batalha de Kurukshetra, nos informando. E o Bhagavad Gita é isso, é a misericórdia de Krishna, é o conhecimento que Krishna está falando do seu coração o tempo todo. E se você ler o Bhagavad Gita, naturalmente não vai ter dificuldade em você conduzir a sua vida. E nesse verso, né, Krishna está falando, os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares de assento para essa vida de luxúria. O que é os sentidos? A visão, é o ouvido, é o nariz, é a boca, é o tato, né? São os 5 sentidos onde a gente
está tendo a contemplação desse mundo e está querendo desfrutar desse mundo, sendo que certas coisas criam mais atração para que a nossa luxúria se expresse de dentro para fora. Daí você contextualiza aquilo, né? Tem gente que tem mais prazer de ter um carro do que ter uma relação sexual. Tem gente que tem mais desejo numa casa do que num carro. No partido político tem mais gente que quer a sua luxúria naquela da esquerda do que na direita. E vai, você fica perdido, e você fica só reclamando, vira um chato, isso é a verdade. Quer convencer todo mundo de que você está certo, e tudo é o falso ego, falso, é tudo mentiroso. Você é um eu mentiroso que vive nas suas mentiras, né, que são derivados dos seus sentidos, e tudo é luxúria. No final é tudo, você está querendo desfrutar uma posição, ser um expert, eu quero ser um mestre espiritual, eu quero ser um devoto puro, e tudo isso é impermanente, é uma loucura da mente. Você já é eternamente um devoto puro de Krishna. E se você é um devoto puro de Krishna, você não precisa ser um devoto. É só você tomar a atitude de se reconectar com Deus puramente no seu coração. E para você fazer isso, você tem que tirar a luxúria da sua vida. Certo? E para tirar a luxúria da sua vida, você tem que saber onde elas estão situadas. E é isso que Krishna está falando aqui nesse verso. Os sentidos, a mente e a inteligência, né? A mente, que a gente sabe o que é, e a inteligência é quando você usa o seu poder de discernir para conquistar as coisas que você quer nesse mundo material através do falso ego. Então, os seus sentidos, a sua mente e a sua inteligência, elas têm que ser remodeladas para ser usadas no sentido do amor a Deus. Use os seus sentidos para contemplar Deus em tudo. Use a sua mente para projetar o mundo divino. E use a sua inteligência para você discernir entre o que é favorável para a sua vida humana, nesse sentido do amor a Deus, daquilo que é desfavorável. Então você converte a luxúria, que está presente nesses elementos que eu acabei de falar, em amor a Deus. E aí você se reconecta com Deus e sua vida é um sucesso, certo? Então você tem que ter essa manha, essa esperteza. Você tem que se unir com Deus. Deus é o canal, entendeu? Deus é o melhor amigo. Deus é a vida da sua vida. É o todo do qual você é uma parte. Então tem que ficar esperto, tem que acordar, para de ver televisão, para de ficar em grupo de internet, discutindo política, discutindo coisas muito romantizinhas, né? Botando assim coisas bonitinhas, sabe? Tem que falar o essencial. Krishna está no seu coração, vamos cantar o Mahamantra, né? Vamos iluminar todo mundo nesse planeta, para que tu, né, que vá para a 10ª dimensão, certo? Então é isso que está acontecendo. Alguns devotos estão falando, mas a maioria das pessoas não estão interessadas em Krishna. Você pode falar. Por quê? Os sentidos delas estão movidos pela luxúria. E Krishna fala, ele fala que através deles, a luxúria confunde o ser vivo. Tá? Você está confuso. Não, quando eu falo você, assim, todo mundo, a maioria das pessoas estão confusas. Porque elas estão... A luxúria, né? A luxúria é o poder atuante. A busca de prazer no mundo material é o desejo prioritário, principal do espírito que está vivendo em engano. E daí esse espírito está completamente confuso, né? Confusão significa que você esqueceu de Krishna, esqueceu de Deus. E por isso, os versos, quando Krishna fala, esse simples verso, olha só, nós estamos falando aqui quase 1 hora. Esse verso aqui, isso é incrível, é maravilhoso, né? Então, através dele, a luxúria confunde o ser vivo e faz o quê? Obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Krishna está falando aqui, a luxúria mesmo que você tenha o conhecimento do Bhagavad Gita, mesmo que você tenha uma meia realização assim espiritual, devocional com Deus, se você não refreia essa luxúria, se você não compreende isso que a gente está falando aqui, essa luxúria vai obscurecer o seu conhecimento, né? Ela vai destruir a sua
potencialidade de amar a Deus, porque lá no fundo você está escolhendo viver a vida material, né? Não existe assim, você não pode servir a dois senhores, dizia o Mestre Cristo. Então você não pode servir a Maya e servir a Krishna. Você tem que escolher quem você quer servir. E você tem que lembrar, com conhecimento, que Maya nada mais é do que uma energia de Krishna funcionalmente atuando naquilo que se chama a existência material, para satisfazer a luxúria, o desejo dos espíritos de tentarem desfrutar desse mundo material sem a consciência de Deus. Agora, quando você está dentro da energia de Maya, da Matrix, e você desperta o seu amor por Deus, então você dissolve a Matrix. Você dissolve a Maya, a ilusão, a aparência. Essa aparência continua a existir, mas ela não é mais aquilo que você interpretava ou visualizava nesse falso engano onde você estava identificado com o seu corpo material. E Krishna está falando aqui. Krishna né? Prabhupada fala assim, o inimigo, a luxúria, capturou diferentes posições estratégicas no corpo da alma condicionada. E, portanto, o Senhor Krishna indica aqui quais são esses lugares para que quem quiser vencer este inimigo possa saber onde encontrá-lo. Então você tem que ter uma estratégia. A partir do momento que veio o conhecimento é poder, você usa o poder, né, da sua vontade para não deixar que essa luxúria te controle. Como eu disse, assim, eventualmente, se tiver uma luxúria de uma forma moderada, tudo bem, mas sem você perder a consciência. A partir do momento que você fica viciado naquilo, né, você fica preso àquela necessidade de agrado, de prazer naquilo, então você está escravo. Então você vai continuar nesse mundo material. Se você quiser continuar nesse mundo material, tudo bem, continua com a sua luxúria, não tem problema. Mas se você quer realmente se libertar desse mundo e conhecer a verdade, você tem que entender que o que está te prendendo, o mecanismo que te mantém preso à roda de nascimentos e mortes, é esse desejo de desfrutar constantemente a matéria, mesmo que você observe que você no final está sempre frustrado. Porque tudo termina o tempo todo. E o espírito ele quer um prazer constante. Esse prazer constante com Deus, no sintoma amoroso, é o que se chama bem-aventurança. Paz, felicidade do espírito. Se você compreendeu isso, com certeza, agora, né, eu tenho certeza que depois dessa aula você vai começar a observar. Por que eu estou querendo tanto de desfrutar com o meu corpo, com a minha mente, se eu não sou nada disso, eu sou um espírito que não tem nada a ver com esse desfrute, que são apenas sintomas intrínsecos do mecanismo biológico do meu corpo, ou do mecanismo mental e emocional da minha personalidade, que no momento eu estou aqui experienciando nessa forma humana. Compreende? Tudo é questão de você ouvir o que Krishna está falando e seguir a autoridade dele. Então você tem que sair da sua confusão, você tem que acordar todo dia consciente, não confuso. Quando você acorda, você já entende que você não acorda. É o espírito que começa a movimentar esse veículo de consciência para as experiências nesse mundo que são a projeção da sua mente. Você está projetando a sua luxúria ou você está projetando o seu amor no seu mundo? Você está discernindo na sua vida o certo e o errado, ou o real e ilusório com a sua inteligência, ou você simplesmente define que você quer viver uma vida com certo ideal, voltado a satisfazer os seus sentidos que são originados pelo falso ego. Então tudo é esse falso ego. Temos que derrotar Duryodhana imediatamente. Temos que tirar o poder de Dhritarashtra. Temos que nos situar como Arjunas, no campo de batalha aqui, no chakra do nosso coração, que é onde está situado, né, a carruagem de Krishna, a super-alma, Vishnu. E assim, determinados dia após dia, momento até momento, nos situarmos nessa consciência espiritual. E daí, na medida que você faz esse, não diria esse esforço, essa entrega voluntária a Deus, a misericórdia dele vai transparecer para você na sua vida em todas as situações. E isso que é o chamado os acréscimos que te vêm.
Acréscimo não significa benefício material. Acréscimo significa tudo o que é favorável para a sua vida espiritual. Se porventura vier um acréscimo material, de qualquer maneira, isso aí também vai estar dirigido por Deus. Porque aí Deus ele já não vai te deixar a energia de maia da ilusão dele te enganar. Então Krishna ele é incrível, né? Então para vencer o inimigo, você tem que saber onde esse inimigo está situado. Por isso que a gente medita. Na meditação, a gente transcende a inteligência, os sentidos e a mente e se situa nos pés lótus de Deus. Então temos que meditar na forma de Deus, nos passatempos de Deus, na reflexão daquilo que Deus está falando. Certo? Quem é Deus? É Krishna. Você não vai meditar em Deus sem saber quem é Deus. Você não pode meditar numa luz. Você tem que meditar em Deus. Certo? Então aqui Prabhupada está falando, a mente é o centro de todas as atividades dos sentidos. E assim, quando ouvimos falar sobre os objetos dos sentidos, a mente geralmente torna-se um poço de ideias para o prazer dos sentidos. Não, o Prabhupada resumiu tudo aqui. Contemplou os objetos dos sentidos, você já tem ideias de desfrutar daquilo que você está contemplando. Essa é a vida da luxúria. E Krishna fala que é exatamente isso que está te mantendo aqui, porque você não está observando os objetos como energia dele. Esse é o segredo, é o pulo do gato, né? E como resultado, né, de você tornar-se um poço de ideias para o prazer dos sentidos, a mente e os sentidos tornam-se o quê? Os repositórios da luxúria. Em seguida, o departamento da inteligência torna-se a capital das propensões luxuriosas, que é a inteligência superior à mente e superior aos sentidos. E quando a inteligência está dominada pelo desejo luxurioso, automaticamente a mente e os sentidos vão ter essa propensão, e por isso a inteligência é a capital desse centro de manifestação de coisas luxuriosas, né? A inteligência é o vizinho contíguo da alma espiritual. A inteligência luxuriosa significa influencia a alma espiritual a adquirir o falso ego e a identificar-se com a matéria, e aí com a mente e com os sentidos. A alma espiritual vicia-se em desfrutar dos sentidos materiais e erroneamente aceita isso como a verdadeira felicidade. O Srimad Bhagavatam 10.84.13 explica muito bem esta falsa identificação a que se submete a alma espiritual. É dito, né, nesse verso 10.84.13, onde se diz, o ser humano que identifica este corpo feito dos 3 elementos com seu eu, que considera como seus parentes os subprodutos do corpo, que considera adorável a sua terra natal e que vai aos lugares de peregrinação só para tomar banho, deixando de encontrar-se com homens de conhecimento transcendental, deve ser considerado como um asno ou uma vaca. De modo que esses versos, eles estão assim batendo na nossa cara, né, o tempo todo. Olha só, se você está se identificando com esse corpo, né, você é um asno. Se você considera os parentes que você tem, os seus filhos, tudo como subprodutos, né, do corpo, você está considerando assim como algo tão importante a ponto de você esquecer Deus, você é considerado um asno. Se você acha que sua pátria, o lugar, né, do planeta, o lugar onde você está, que é o lugar, eu sou um patriota, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou qualquer coisa, então você também é um asno, está se identificando tudo com falso ego. O espírito não é desse mundo, o espírito é de Vrindavana.
Você está aqui se identificando com esse corpo e fala, eu sou brasileiro. Você não é brasileiro. Você é uma parte integrante de Krishna. Você é um servo amoroso eterno de Krishna. Não esqueça isso em nenhum momento. Se você esquecer, você cai na luxúria, cai no falso ego. Aí depois fala assim, que as pessoas geralmente vão para a igreja, lugares de peregrinação, vão para rezar, tudo com benefícios materiais, e você não se associa com as pessoas que realmente têm o conhecimento, que podem falar para você a verdade absoluta. As pessoas que não te revelam isso, você não quer saber dessas pessoas, você quer ficar lá com o seu falso ego, rezando pelas suas necessidades insignificantes, superficiais, que para você são as coisas mais importantes do mundo, né? Com certeza. Mas tudo isso perante o Espírito, a eternidade, é um fogo fato, é algo que vai acabar imediatamente. Então, Krishna está falando isso, você é um asno, é uma vaca, nesse sentido, você não passa de um animal. O asno tem essa característica, né, que ele quer se relacionar com a asna, né, e a asna escoiceia muito ele, então você fica se submetendo à escravidão desse mundo para ter o prazer sexual de uma mulher, ou para ter um carro, ou uma mulher também se submete a um homem pelos desejos luxuriosos dela, né? Então isso tudo é muito sem sabor. Você não viver no espírito, você não só é um escravo da mente, como você é um escravo das situações luxuriosas que sua mente projeta nesse mundo através de uma inteligência completamente confusa. E no Bhagavad Gita, quando Krishna fala a Arjuna, ele está fazendo o papel da inteligência suprema para você. Então, Krishna fala no final do Bhagavad Gita, no capítulo 18, Arjuna, aquela pessoa que ouve esse diálogo com muita atenção e devoção, eu considero que ele está me adorando com a sua inteligência. A sua inteligência está se acoplando à inteligência suprema de Krishna para você saber agir nesse modo com discernimento perfeito, para você ir além da conclusão das pessoas comuns, que nada mais são do que pessoas que vivem no modo da ignorância ou da paixão, que tem a tendência animal, que é essa tendência natural da luxúria, de reproduzir. Só que essa reprodução na forma humana, né, o ser animal ele ainda transa só para reproduzir, mas o ser humano, com a inteligência desvirtuada, pervertida ou muito luxuriosa dele, ele usa a vida sexual o tempo todo para tudo. Então nós temos que cair na real nesse sentido. O problema não é sexo. O problema é como você está manifestando a sua luxúria, certo? Então, tudo posso, mas nada me convém. Tá? Então, esse verso é maravilhoso. Acabamos de ler aqui, né, o significado de Srila Prabhupada, de Srila Prabhupada, um devoto puro. Nos associamos com Srila Prabhupada agora, ao ler o significado dele. Todos os dias você pode se associar com um devoto puro ao ler o significado, né, dos versos do Bhagavad Gita, como ele é trazido aqui diretamente por um devoto puro de Krishna. Então é isso que eu queria falar hoje. Lógico, a gente sempre fala com muito entusiasmo, porque falar de Deus, né, passar esse conhecimento que vai fazer você entender por que você está preso a essa roda de samsara, né, que é totalmente insatisfatória para o espírito. O espírito é eterno, ele não quer ficar nesse corpo material aqui, nascendo, morrendo, tendo seus probleminhas em cada encarnação, imaginando tudo, vivendo a vida do falso ego. A sua mente está te escravizando e você tem que aprender a sair fora de tudo isso. E a maravilha das maravilhas é quando você encontra Deus no seu coração e aí você vive no reino de Deus, você vive no mundo espiritual, enquanto está aqui nessa forma humana, o seu espírito, a sua consciência está vibrando com a consciência de Krishna. É por isso que a gente fala Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Vasudevaya. Então Vasudeva é Krishna como essa consciência suprema que é onipenetrante, onisciente, né? Onipresente, onipotente, e ela está no seu coração da mesma forma, e você também, como uma parte integrante de Krishna, tem todo o potencial para ser uma alma livre,
tanto aqui no mundo material como no mundo espiritual. Enquanto você estiver aqui no mundo material, fale sobre Deus, fale sobre Krishna, fale sobre os versos do Bhagavad Gita, cante o santo nome, medite em Deus, aproveita, porque amanhã você não sabe o seu dia de amanhã. Amanhã, dentro da sua programação, você vai ter que abandonar esse corpo. Esteja você com muita saúde, seja você doente, esteja fazendo coisas certas, fazendo coisas erradas dentro do contexto, né, da programação mental. Então você tem que acordar disso tudo e viver no aqui e agora, todos os dias. Quanto mais você puder orar e vigiar, quanto mais você puder se situar na consciência espiritual, essa vai ser a bem-aventurança, vai ser o néctar pelo qual você esteve sempre ansiando durante todas as suas encarnações. É isso que Chaitanya Mahaprabhu vem nos ensinar, ainda nos dá o processo muito fácil, que é repetir o nome de Deus, e ao repetir o nome de Deus, essa é a facilidade e a misericórdia de Deus presente aqui nessa Kali Yuga, nesse mundo material. Ok? Gratidão, um beijo no coração de vocês. Amo vocês, vamos seguir junto, ouçam mais palestras, vamos estar brincando aqui nesse mundo material, porém desapegado, né, desse cinema cósmico maravilhoso que é a criação de Mahavishnu, quando ele cria, né, que é uma expansão de Krishna para criar esse mundo material, para tentar satisfazer os nossos desejos luxuriosos, até o momento em que a gente desperta e não quer mais ficar nessa. Acabou a brincadeira, game over, ok? Beijo, beijo! Haribo!